Se o campeonato tivesse começado hoje, seu time poderia estar invicto. Ou então poderia ter tomado a escovada de 3 gols em casa. Boa noite, Serginho da Pereira Nunes. Boa noite, craque Daniel. Boa noite, amigos de casa. Queria mandar meu boa noite especial para a administração do Atlético Mineiro, que marcou uma belíssima queima de fogos, Daniel. Antes da partida, Daniel, para não depender do resultado do jogo, uma decisão muito acertada e todo mundo ficou muito feliz com fogos. Eu, inclusive, porque eu gosto muito de fogos. Uma decisão extremamente acertada, ao contrário de algumas decisões que são apenas moderadamente acertadas. E também uma belíssima queima de saliva por parte da torcida do Atlético Mineiro para recepcionar o treinador adversário Tite. Realmente aí hidratando o treinador durante toda a partida. Mas isso é uma das vantagens, Daniel, de você jogar nesse estádio muito aconchegante do Independência, onde o treinador adversário, Daniel, ele fica numa distância cuspível, Daniel. Exato! Meu destaque, Daniel, vai pro técnico Levi Coupe, que antes da partida, Daniel, estava dando uma entrevista com uma repórter que perguntou o que ele tinha dito antes do jogo começar de uma partida tão decisiva quanto essa, Daniel. E ele disse que ele não se lembrava. E eu acho, Daniel, que essa amnésia coletiva afetou também os jogadores, Daniel, que não lembraram do que o técnico disse, ou talvez ele não tenha dito nada, porque os jogadores não fizeram nada em campo e tomaram uma escovada do Corinthians. Serginho, essa amnésia coletiva contagiosa que você acabou de denunciar aqui no nosso programa... Foi uma denúncia, Daniel! E você tem todo o direito de fazer a denúncia que você quiser, desde que você me consulte antes. Fico feliz de você ter lembrado que era uma denúncia. Eu não sou médico, mas o meu destaque vai para o zagueiro do Atlético, Ed Carlos, que depois de sair sangrando abundantemente de campo, voltou aí com a capacidade motora e a capacidade de raciocínio fortemente abaladas, talvez aí pela falta de oxigenação no cérebro. E o técnico Levi Coupe, de forma inteligentíssima, deslocou esse atleta para um outro esporte, Sérgio, que é a natação. Fico feliz, Daniel, você ter esclarecido isso, porque num primeiro momento eu achei que o rapaz estava chorando sangue, Daniel, devido aí à altíssima dose de fé que a torcida do Atlético carrega, gritando esse negócio de eu acredito, eu acredito, eu acredito. Seria realmente um show de fé por parte desse atleta, mas não foi isso, gente. Foi realmente uma fratura aí na cabeça que ele sofreu, esmagando todo o cérebro, parte frontal do cérebro dele e tirando dele qualquer capacidade de pensamento. Fico feliz do técnico Levi Coupe ter botado esse rapaz para fazer a natação terrestre, Daniel, porque poderia ser um perigo esse rapaz partir para natação, vai que esse rapaz não sabe nadar e poderia se afogar em campo. Se afogar em campo igual uma pedra. E aí a torcida do Atlético foi mais importante ainda, que já que esse atleta estava praticando a natação, a torcida começou a cuspir ainda mais em campo. Temos até a imagem do técnico Levi Coupe pedindo para a torcida cuspir mais ainda, para realmente tornar o gramado irrigado o suficiente para o Ed Carlos realmente deslizar pelo campo e conseguir marcar com eficácia todos os jogadores do Corinthians. O que infelizmente deu completamente errado. Já destaquei isso aqui, Serginho. A natação é um esporte mais tranquilo porque não tem choque corporal, Serginho. E eu fui matriculado pelos meus familiares dos 6 aos 7 anos, um ano ininterrupto na natação. Então eu conheço esse esporte, Serginho. E quando eu critico esse esporte, eu sei o que eu tô dizendo. Esse time do Atlético Mineiro é um time tão qualificado que até para devolver a bola eles fazem uma jogada bonita. Tanto que nesse lance que estamos acompanhando, o atleta devolveu a bola pro adversário com a jogada de calcanhar, mas numa jogada trabalhada, Daniel. É uma belíssima entregada de bola, Serginho, que lembra muito o atleta William, um atleta de seleção brasileira, que a gente destaca muito aqui no programa, que ele tem como a maior característica dele o calcanhar para o adversário, que é uma jogada que encanta não só por ser surpreendente pelo calcanhar, mas é mais surpreendente ainda porque é para o adversário. E o futebol é feito de surpresa, Serginho. Agora, aos 22 minutos do segundo tempo, saiu o gol do Corinthians, o gol do atleta Malcom, que ele recebeu, na verdade, a bola do Ed Carlos, Daniel, que é um zagueiro que estava aí nesse esquema da natação, mas é um zagueiro que defende muito bem o direito de ir e vir do cidadão, Daniel. Um atleta politizado. Com certeza. Então ele deixou o Malcom tranquilo para decidir o que o Malcom ia fazer. É um atleta consciente. E o Malcom quis fazer o gol e fez o gol. Eu concordo com você sobre o que você falou, mas eu penso exatamente o contrário. Eu acho que ele sofreu aí as consequências de estar no esporte errado,
Ele já estava deslocado para natação. Infelizmente o campo não estava irrigado o suficiente, por mais que a torcida do Atlético tenha tentado fazer isso cuspindo em campo o jogo inteiro. Então ele viu a presença da bola no esporte que ele estava praticando, que era natação. Ele, como conhecedor desse esporte, sabe que natação é um esporte sem bola. E acertadamente ele devolveu a bola para o adversário. Até porque se Quem fosse... não entendeu foi o Marco que fez o gol de forma equivocada. Ia ser muito pedir pro atleta que naquele momento ele interpretasse ali como um novo esporte que seria o polo aquático. Aí seriam 3 esportes que o atleta passou num espaço de 10 minutos, Daniel. Isso aí eu vou colocar na conta do Tite, porque tem que ser uma conversa de vestiário no intervalo do jogo. Mas o Tite estava tão preocupado em receber cusparada da torcida, porque assim ele aparecer na televisão, estava deslumbrado com essa exposição que ele estava tendo, que aí ele esqueceu de fazer o trabalho dele. E os jogadores do Corinthians ficaram abandonados no vestiário para fazer o que eles bem quisessem. E acabaram tomando essa decisão errada de massacrar o Atlético em pleno estado de independência, constrangendo toda a torcida que estava ali prestigiando. E dando um show de energia sustentável, levando sua própria irrigação de casa. E logo aos 29 minutos, o segundo gol, Daniel, do Wagner Love, um jogador... Love. Um jogador, Daniel, que se diz um jogador do amor e não teve nenhuma compaixão, Daniel, com todos os torcedores que estavam no estádio, inclusive com criança, Daniel. Inclusive com o Ed Carlos, que estava deslocado para um novo esporte e não se adaptou a esse novo esporte, aí só viu o Wagner Love passar com muito mais velocidade do que ele, porque quando você corre, você tem mais velocidade do que quem nada. E Ed Carlos estava nadando em campo. Então até ele correr atrás do atacante, ele nadando sem água nenhuma, ele vai demorar muito mais. E aí os 3 gols do Corinthians sempre dessa maneira. Agora, aos 40 minutos, Daniel, se não bastasse todo o sofrimento que a torcida do Atlético tem que passar por torcer pro Atlético durante tanto tempo. Gol do atleta Luca, Daniel. Num belíssimo sem pulo, Daniel. Não é sem pulo. Sem pulo é quando o atleta não pula. Por exemplo, quando o atleta tá parado. É um sem pulo. Mas o que me chamou a atenção positivamente, Serginho, é que é um atleta com o nome escrito da forma correta, Luca, porque é um só. E muita gente é batizado de forma errônea de Lucas. Marcos, também é um nome errado. É uma pessoa só. Então, a não ser que a mulher dê luz a gêmeos, ela pode chamar de Marcos, que aí são 2 Marcos. Mas se for um só, tá errado. Forte abraço! Vai para o irmão do nosso diretor, o poeta depressivo Davi Benincá, o Cruz Maltino Arthur Benincá. Forte abraço! Que fraturou a mão após o jogo do Vasco, Serginho. Ele achou que era uma boa ideia de descontar a sua frustração com a equipe socando a parede e aí quebrou a mão. E ele trabalha, parece que ele é um instrumentista, um músico, trabalha dando aula com seu instrumento, teve que interromper as aulas, os alunos ficaram sem aula. Não sei se os alunos sabem que o motivo disso é a derrota do Vasco. Fico com medo, Daniel, porque esse rapaz, o que ele vai fazer agora que ele tá com o braço mobilizado? A tendência do Vasco é continuar perdendo. Daqui a pouco o Arthur Benincá vai quebrar o outro braço, não vai ter mais o que quebrar depois, vai dar uma cabeçada num paralelepípedo, periga ele tomar uma atitude dessa natureza. Eu tenho medo de ele ficar com todos os ossos do corpo quebrados até o campeonato terminar. Só acho que tem poucas rodadas ainda. Com certeza.